Queridos, glória a Deus, bom dia, paz seja convosco, que alegria imensa estar aí com vocês hoje para mais uma aula sobre as Epístolas Paulinas. Que bom a gente estar junto nesse aprendizado tão gostoso, já estamos aí chegando no capítulo 5 do livro, amém? E já quero deixar você alertado aí, preparado para o retorno presencial da nossa escola bíblica. Se tudo correr bem, se tudo der certo, a nossa expectativa, a nossa previsão de retorno é dia 8 de novembro, segundo domingo de novembro, aula presencial, apenas presencial. Estaremos encerrando as aulas online, estaremos tendo aulas presenciais. Teremos uma classe para todos os adultos aqui na igreja, seguindo as orientações de segurança, e teremos a classe do AMAI, com a pastora Elisângela, cuidando aí das crianças, juniores até adolescentes, o restante de jovens para cima, na nave da igreja, crianças, juniores e adolescentes com a pastora Elisângela, amém? Seguindo também as regras de segurança que precisamos ter, amém? Quero agradecer ao pastor Marcos, daqui a pouco o pastor Marcelo Veronês, que é um dos nossos professores, vai estar ministrando a palavra sobre obedecendo o ID, vai estar pregando agora de manhã a palavra de Deus na celebração da família de manhã. Não temos aí mais uma celebração específica mesmo para a melhor idade, não. É a celebração da família de manhã, celebração da família à noite, amém? Então daqui a pouco é o pastor Marcelo Veronês quem estará ministrando, e à noite o pastor Marcos também ministrando sobre obedecendo o ID, né? Então estamos juntos aí, nosso corpo de obreiros, falando muito sobre o amor do Pai. E para você, como que está sendo a aula, né? Temos essa aula e mais uma ainda online. Está gostando? Está conseguindo acompanhar? Está sendo legal? O livro foi útil para você, né? Uma coisa que é legal que a gente precisa entender é que hoje estamos vivenciando um tempo que é necessário aprender a manusear os livros online, os livros digitais, amém? Então a gente tem que começar a aprender a deixar o papel de lado. Eu sei que é difícil, amém? Mas eu, por exemplo, tenho uma biblioteca imensa em casa, com muitos livros, gosto de chegar lá, folhear, olhar em momentos de sermões, eu gosto de pegar eles e estudar, mas a minha biblioteca digital já está ultrapassando a biblioteca física, amém? Bom, fica tranquilo que no tempo certo a gente se acostuma a isso. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa manhã de domingo linda, 22 de outubro de... Não, 22 não, vamos lá, 24 de outubro, meu Deus do céu, cadê folhinha? É isso mesmo, né? 24 de outubro, ó, tô ficando, né? Meu Deus, 25 de outubro de 2020. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por estar com os meus irmãos neste momento. Vamos tratar agora das Epístolas Paulinas mais um pouco, hoje de uma forma dinâmica. Vamos conversar sobre este livro, trazendo à existência o teu cuidado, o teu amor sobre nossas vidas, para que possamos colocar a tua palavra em prática e para que através de nós e em nós ela se manifeste poderosamente. Eu te agradeço pela minha vida, pelos meus irmãos que estão aqui comigo, e eu peço a ti agora, participa conosco, seja conosco, em nome de Jesus. Abençoa a vida do pastor Marcos, nosso diretor da Escola Bíblica, a Jaque, o Igor, o Isaac, toda a família do pastor Marcos. Cada professor, cada componente da Escola Bíblica, abençoa os professores, o retorno presencial, a vida, Senhor, de cada irmão envolvido nesse projeto tão lindo que é a nossa Escola Bíblica, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, querido. Epístolas Paulinas, cartas que mudarão a sua história. Amém? Dando uma pincelada aí sobre a questão da restauração de Israel, né? Como é importante a gente entender esse organograma do cuidado de Deus sobre Israel. Então a gente precisa aprender a amar Israel não por interesse e também tomar muito cuidado. Eu me lembro que logo que eu cheguei aqui, para você ter uma ideia, a bandeira de Israel foi chamada de algo de Satanás. Nossa, os satanistas usam isso aí porque é o pentagrama que está ali. Gente, a gente tem que tomar cuidado com essas figuras de linguagem, com essas imagens que estão em alguns lugares, para que a gente não se confunda. Amém? Infelizmente, Satanás, o nosso adversário, ele usa assim. Ele usa coisas bíblicas para confundir-nos, né? Ele quis fazer isso com Jesus Cristo na tentação do deserto, colocando diante dele ali 3 situações que o próprio Cristo refutou com a palavra de Deus, amém? Então eu refuto essa ideia de que o pentagrama é de Satanás, amém? Porque na realidade a estrela de Davi, para mim, simbolicamente, representa a nação de Israel de uma forma poderosa. Mas vamos a um detalhe importante. A restauração de Israel
é real, é verdadeira, e eu sugiro você a se aprofundar nesse tipo de estudo, para que a gente possa entender que o cuidado de Deus sobre a terra envolve um plano sobre Israel. Amém? Através de ti, Israel, abençoarei todas as nações da terra. Abraão, Isaac, Jacó, e vem as descendências do Todo-Poderoso aí sobre nossas vidas. Amém? Bom, vamos à nossa aula de hoje. Tá? Vamos colocar aqui a minha imagem de fundo, né? Deixa eu cortar aqui para não me confundir com vocês, amém? Hoje nós vamos falar aí no capítulo 5, né? O Tribunal de Cristo. Eu achei interessante essa abordagem, amém? Porque ela é uma abordagem que vem falar muito aí sobre alguns assuntos que são importantes para nós no nosso dia a dia. Deixa eu me deixar confortável aqui, né? Para que vocês possam ainda me ver, né? E a gente possa ainda compartilhar, conversando, trocando uma ideia. Amém? Capítulo 5 do livro, para quem tem o livro, amém? Se você não tiver, acompanhe com a gente aí, as referências estão aí. Nós não vamos colocar hoje muitos slides diante de vocês, tá bom? Porque a gente já tem colocado aí algumas coisas importantes para mim, para você, sobre esse assunto. Mas vamos lá. O slide nosso hoje é esse aí, tá bom? Deixa eu abrir aqui o meu livro digital, que ele acabou fechando. Epístolas Paulinas. Capítulo 5, Tribunal de Cristo, né? Texto base, 2 Coríntios, né? Capítulo de número 5. Ok? Isso é muito importante, nós termos a Bíblia Sagrada, né? Sobre nossas vidas neste momento. É muito importante nós entendermos o amor e o cuidado do Pai sobre nós, tá bom? Vamos lá, eu vou abrir a versão fácil de ler, uma versão que eu gosto de usar também ela, vocês sabem que eu uso muitas vezes a mensagem, né, que é uma Bíblia bem dinâmica, mas aqui no capítulo 5 de 1 Coríntios, ele vai falar sobre a imoralidade na igreja. Opa, eu abri errado. Não eu até achei estranho o título aqui, né? 2 Coríntios capítulo 5, né? Sabemos que se esta tenda em que vivemos, que está na terra, o nosso corpo foi destruída, temos o edifício que é de Deus para morar. Amém? Tesouros espirituais em vaso de barro, a vida na fé. Ou seja, temos algo que Deus tem preparado para nós. Amém? Aí no 1 Coríntios, amém? Capítulo 3, aí versículos 10, na realidade 9, né? Porque nós trabalhamos juntos para Deus e vocês são como uma lavoura de de Deus. De acordo com o dom que Deus me deu, eu construí o alicerce como um prudente construtor, porém são outros que constroem sobre este alicerce. Amém? E isso é muito importante quando nós vivenciamos. Mas cada um tem que ter cuidado com a sua maneira de constrói, porque ninguém pode construir outro alicerce além daquele que já foi construído. Este alicerce é Jesus Cristo. Se uma pessoa constrói sobre este alicerce com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, fenopalha, a obra de cada pessoa ficará bem visível, pois essa obra vai ser revelada no dia do Senhor. Isso é muito importante, ok? Essa obra vai ser revelada no dia do Senhor. Este dia vai aparecer com fogo, e o fogo provará a obra de cada pessoa e mostrará a sua verdadeira qualidade. Se a obra que a pessoa edificou sobre o alicerce ficar de pé, então esta pessoa receberá a sua recompensa. Mas, se a sua obra for queimada, ela sofrerá prejuízo. Porém, ela mesma será salva, como alguém que escapou passando pelo fogo. Amém? Então vamos tentar entender esses dois trechos bíblicos, né? Que são lançados aí por Meyer Pillman, nas Epístolas Paulinas, o Tribunal de Cristo. Eu coloquei aí no slide para você, né, o ensino dos dois textos pode ser dividido conforme a ilustração que Paulo deu de uma construção da seguinte forma: o fundamento, estrutura, teste, resultados e a conclusão, que é uma vida diária e o julgamento futuro. Amém? Vamos ler um pouquinho aqui no livro, né? Os pensamentos seguintes são os que levam à declaração de 1 Coríntios 3, 9 ao 15. O apóstolo repreende os coríntios pelas suas facções. Preste atenção. Tinham perdido Cristo do centro de suas vidas, estavam dando mais atenção a pregadores individuais. Como resultado, a igreja era dividida na sua preferência por certos ministros.
Alguns preferiam Paulo, outros gostavam mais de Pedro, enquanto outros pensavam que Apolo fosse melhor. Paulo condena este gloriar-se nos homens e lembra-se da supremacia de Cristo e da mensagem da cruz. A mensagem era tão importante que o apóstolo estava resoluto, confiaria nela para receber resultados e não na sua eloquência culta. Embora a mensagem do Evangelho seja simples, não é superficial, isso é muito importante. Não é porque é simples que vai ser feito de qualquer forma, que vai ser feito de uma forma comum, superficial, de qualquer jeito. Eu estava na casa da minha cunhada, na igreja da minha cunhada missionária Fran essa semana, e ela falou sobre isso. Cuidado para não tornar as coisas que você recebe de Deus como coisas comuns, por se habituar com ela, amém? Vou ler de novo isso. Embora a mensagem do Evangelho seja simples, não é superficial, contém profundidades de sabedoria divina que somente os que têm o Espírito de Deus podem entender. Paulo lamenta o fato de que não podia transmitir a eles essa sabedoria mais alta. A presença de facções e contendas entre eles revelava a sua imaturidade, a sua falta de capacidade para receber ensinos mais profundos. Não devem gloriar-se nos homens, mas lembrar-se de que os obreiros cristãos são apenas instrumento nas mãos de Deus para levar as pessoas à salvação. Nenhum poder tem de si mesmo. Eu já pego e coloco aí que esse mês nossos obreiros estão ministrando, nossos pastores auxiliares estão ministrando. Queridos, é óbvio que eu sou o pastor titular da igreja, toda a responsabilidade, todo o compromisso administrativo, todas as coisas estão na minha responsabilidade com a pastora Adriana, o casal pastoral, a família pastoral. Mas nós temos ótimos obreiros que têm a mesma, vamos dizer assim, a mesma eficácia da palavra, porque estão alinhados conosco. Então não há nenhuma competição, nenhuma competitividade, ao contrário, há um alinhamento de toda a igreja nisso, né? Diferente do que estava acontecendo aqui. Eu sou de Apolo, eu sou desse, eu sou daquele, né? Aí o que Paulo vai dizer? Né? Olha só, não devem gloriar-se nos homens, mas lembrar-se de que os obreiros cristãos são apenas instrumentos nas mãos de Deus para levar as pessoas à salvação. Nenhum poder tem de si mesmo. Paulo estabeleceu, plantou a igreja. Apolo instruiu, regou. Mas, afinal de contas, foi Deus. Foi Deus quem fez frutificar esses esforços. Paulo e Apolo eram apenas cooperadores do desenvolvimento da igreja. Os versos seguintes têm a sua mensagem especialmente para os obreiros cristãos. Paulo lançou o fundamento da igreja por meio de pregar a Cristo, mas cada construtor é responsável pela maneira que edifica esses fundamentos. Isso porque na vinda de Cristo, preste atenção, a obra de cada homem será testada e seu galardão dado conforme o valor da obra. Enquanto o primeiro texto estudado trata como obreiros cristãos em particular, também tem uma aplicação geral a todos os cristãos. A gente lembra que a gente tem falado? Não é só o pregador, não é só o pastor, né? Esse dia, o pastor de Santos, no domingo, falou muito isso aí. Quem deve falar? Todos nós temos que falar. O foco é da igreja, o foco é geral, gerar vidas, amém? Aí, ó, enquanto o primeiro texto estudado trata dos obreiros cristãos em particular, também tem uma aplicação geral a todos os cristãos. O segundo texto trata de um julgamento de crentes em geral. O ensino dos textos pode ser dividido conforme a ilustração que Paulo deu, que está aí na sua tela, né? Que nós vamos falar aí o fundamento, a estrutura, o teste, os resultados e a conclusão, a vida diária e o julgamento futuro, que está no 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 8 ao 10. Deixa eu tomar uma aguinha. O que eu quero dizer com isso? Esse contexto que Paulo coloca aqui, provando nossas obras, colocando o nosso trabalho diante do Pai de uma forma verdadeira, tudo isso vai se manifestar no momento certo, no momento verdadeiro. Por isso, ler esses textos mais pausado, né? No capítulo 5 todo de 2 Coríntios, ler também o 1 Coríntios, nesse trecho que ele está dando, porque agora ele vai pegar passagens aleatórias de Coríntios, para a gente poder compreender isso, tá bom? O fundamento, 1 Coríntios 3, 10 ao 15, acabamos de ler. Segundo a graça que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, não tem como mudar a palavra, o ensino. Jesus Cristo é o fundamento, é onde nós estamos edificando, estruturando nossas vidas, amém? Ele é o fundamento da verdade, a doutrina cristã é edificada sobre ele, ele é o fundamento da vida, a igreja é edificada sobre ele, amém? Ele é o fundamento da certeza da salvação. Cristo é o fundamento divino, Deus o mandou para o mundo, ele é o fundamento seguro, sua obra não pode fracassar, ele é um fundamento testado, resistiu todas as tentativas do diabo para derrubá-lo.
ele é o único fundamento. Opiniões e méritos humanos são apenas fundamentos de areia. Amém? Então, esse fundamento que Paulo apresentou, que é Cristo, nós temos que manter ele também. O que isso tem a ver com o tribunal? Se nós fizermos as coisas erradas, apresentarmos ela de qualquer jeito, nós vamos perder as nossas bênçãos. Amém? A estrutura, mas veja cada um como edifica. Primeiro, a obra precisa ser bem organizada. Olha, não basta trabalhar para o Senhor, precisamos trabalhar sabiamente bem. E a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito, amém? Os materiais certos devem ser empregados. Paulo considerou que muitos ensinadores em Corinto estavam ocupados em edificar na mesma estrutura. Alguns desses edificadores estavam colocando coisas valiosas como ouro e prata, pedras preciosas, outros estavam trazendo feno, madeira, ou seja, alguns estavam fazendo de qualquer jeito, de qualquer forma. Então tem que ser a coisa certa, a revelação certa. Por isso eu gosto de receber o alinhamento, chamar o pastor auxiliar, o obreiro e falar, vamos pregar sobre isso. E se o pastor auxiliar chegar e falar, pastor, tive essa revelação do Pai, vamos fazer isso? Vamos fazer isso também. Amém? Aí, 2.1, a doutrina. O ouro e a prata e as pedras preciosas representam ensinos bíblicos puros, preciosos e permanentes. A madeira e feno e a palha representam especulações e opiniões humanas que tomam lugar da verdade de Deus. Então, não é o que eu acho que vai fazer diferença. Por isso, eu aconselho você a tomar cuidado com refutações de internet, com debates teológicos aí na internet que muitas vezes confunde a gente, tira a nossa paz, a nossa alegria de poder viver de uma forma mais eficaz na presença do Pai. Isso é muito importante, meu irmão, porque a gente tem que tomar cuidado para não se confundir naquilo que são nossas ideias apenas, né, em relação a outras coisas que estão acontecendo aí. Amém? Um segundo que eu vou ligar aqui o meu... Então, meus irmãos, deixa eu ligar aqui a minha fonte de energia que estava desligada. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado com as nossas filosofias humanas, com as nossas ideias, com aquilo que a gente acha que é certo, que é correto, que nos dá a capacidade certa de fazer as coisas. A gente tem algumas ideias, alguns aprendizados, que a gente quer forçar na vida das pessoas, achando que aquilo ali é o certo. E isso não é bom, amém? Deixa eu vir aqui de novo, continuando aí para não perder tempo. Isso não é legal, amém? Aí ele vai falar aqui, a vida. O ouro e a prata podem simbolizar a vida cristã do tipo mais nobre, edificada com fé, esperança e amor. A madeira pode representar a vida cristã do tipo inferior, com pouco zelo e entendimento espiritual. O feno nos faz pensar aqueles que são movidos por todas as brisas de opiniões e erros. A palha pode representar os cristãos infrutíferos. Dá uma analisada nisso com muito cuidado. O que eu quero dizer com isso? Se você está aqui assistindo essa aula porque você ama aprender sobre a palavra de Deus. Se você está aí comigo nesse momento, eu vou até tirar essa imagem de fundo aí. Se você está aí comigo nesse momento, é porque você ama aprender sobre a palavra de Deus. E aprender sobre a palavra de Deus tem muito a ver, meu irmão, com aquilo que nós confiamos nele, com aquilo que nós acreditamos nele, com aquilo que nós aprendemos dele, na presença do Senhor. Amém? Deixa eu pôr aqui, eu vou tirar essa imagem aqui para ficar só nós aqui juntos agora. Tá bom? Deixa eu pegar o lacinho aqui. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Aprenda, viva a palavra, aprenda sobre a palavra, lance a palavra diante do seu aprendizado a cada dia, a cada momento, naquilo que você está vivenciando, para que você tenha a vida, o ouro, o desejo de aprender mais sobre a palavra de Deus. Amém? Nós falamos então sobre a estrutura, o fundamento, a estrutura, agora o teste. Virá o dia de provas, quando será revelado o valor da obra de cada um. Olha a importância disso, amém? Virá o dia de provas em que será revelado o valor da obra de cada um. Talvez, se pensássemos no momento que estamos vivendo, a situação que estamos vivendo no momento, a gente diria que essa passagem é bem atual, hein? Maria Pilman, tanto o apóstolo Paulo, colocaram isso de uma forma bem verdadeira. Primeiro, quando? A obra cristã é testada em muitas ocasiões, e boa parte dela não sobrevive ao teste. Mas no dia que Jesus voltar, tudo será testado de modo final. Eu não vou nem me aprofundar nisso, eu só quero dizer para você o seguinte, meu irmão, acredito que eu e você
precisamos nos fortalecer no Senhor, na palavra dele. Eu me incluo nisso, eu preciso disso. Né? Como agora o computador, eu não liguei na tomada, a bateria estava arriando. Se a gente não estiver ligado na presença do Espírito, vai arriar. Vai arriar mesmo e não vai conseguir. Amém? Como? É o fogo que provará qual seja a obra de cada um. Não se trata de fogo do purgatório, aquela doutrina católica romana que aplica o fogo às pessoas. Mas aqui, o apóstolo aplica as obras na doutrina católica. O fogo é purificar. Aqui tem um propósito de testar. Será que são verdadeiras? Né? Por quê? Qual é o propósito do teste? Para tornar manifesta a obra de cada um. O fogo manifestará primeiro a base da obra, se foi levada a efeito pela pregação de Cristo ou por métodos e especulações humanas. Segundo, o Espírito que inspirou a obra, ou se foi feita para Cristo ou para o eu próprio. Olha aí. Deus não somente vê o ato, mas a motivação dele. Considera não somente o que fazemos, mas por que o fazemos. Eu poderia, por exemplo, dar um exemplo aqui. Quer saber de uma coisa? Vamos largar isso para lá, não vamos fazer mais nada, ninguém quer saber de nada. Pelo amor de Deus, não tem lógica, porque eu quero, junto com vocês, aprender sobre essa obra verdadeira. Quero vivenciar esse amor de Deus com vocês de uma forma verdadeira, de uma forma eficaz. Amém? Item 4, os resultados. A verdadeira natureza da nossa vida e obra nem sempre é vista aqui agora. Há aqueles que louvam a madeira como se fosse ouro e desprezam o ouro como se fosse madeira. Quando Jesus, porém, vier, a verdade será conhecida. Vamos lá? A obra sólida ficará de pé, a verdadeira sobreviverá ao fogo, e um caráter e obra que se assemelha ao de Cristo também sobreviverá. Ou seja, quando estamos ali em Cristo de verdade, vamos permanecer fiéis e constantes. Amém? O teste pelo fogo ressaltará a verdadeira qualidade de todo o trabalho. O edificador receberá um galardão ao ver a sua obra permanecer. Amém? E aí ele vai explicar um pouquinho sobre galardão. E antes aqui eu quero ler. Notemos que o fogo, neste caso, não é o fogo da ira, porque testa o ouro e a prata, e não somente os materiais inferiores. É o fogo do refinador, e não o fogo vingador. O que você quer dizer com isso? Ele vai colocar diante de nós as coisas verdadeiras de uma forma sincera. Amém? O material fraco será destruída. Toda obra animada pelo espírito de egoísmo, mundanismo, inveja, contenda e outras atitudes errôneas será destruída. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O edificador fica contente ao se safar. Né? O edificador fica contente ao se safar com a vida, assim como alguém que escapa de uma casa incendiada, salvo como pelo fogo. Imagine o desgosto do pobre edificador ao ver o fogo fazer seu terrível trabalho e presenciar o colapso da obra da sua vida. Ele pessoalmente é salvo pelas obras de Cristo, mas seu trabalho se perde. Amém? Aí ele sugere que estude a vida de Ló como exemplo de alguém salvo, como que através do fogo. Amém? Aí você vai ver lá quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra. Amém? Temos que ficar atento nisso e tentar entender bem o que ele está dizendo aqui, meus irmãos. Porque as coisas feitas de qualquer jeito, Deus conhece o nosso coração. Deus conhece a nossa vida, Deus conhece o nosso interior, o nosso comportamento, a nossa estrutura diante da presença das pessoas aí que estamos juntos. Amém? Se você voltar aqui, item 5, né? Vamos colocar mais um pouquinho aqui para você lembrar. Tá bom? O item 5, ele está falando aí, ó, para mim e para você, né? Vamos lá colocar aqui um pouquinho aqui, ó. Ó, item 5, conclusão e a vida. Amém? Conclusão e a vida. Colocando aí pertinho de você para você não se perder aí. Amém? Conclusão e a vida diária e o julgamento, né, que vamos ter aí nesse momento certo aí e oportuno aí. Amém? Acho que eu mexi aqui, baguncei tudo. Peraí, não sai não, aguenta aí. Tenha paciência comigo. Bem que eu estou aprendendo ainda, depois de 7 meses ainda estou aprendendo a fazer algumas coisas. Hein? Deixar eu mais magrinho aqui. Oh, Deus. Vamos lá então. Conclusão, a vida diária e o julgamento futuro. Amém? Nós temos aí 2 Coríntios capítulo 5, versículos 8 ao 10 como referência. Vamos ler aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, agora sim. Capítulo 5, versículos 8 ao 10. Olha lá. 2 Coríntios 5.
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Vamos lá. Nós estamos confiantes e preferimos deixar nossos corpos para ir morar com o Senhor. E é por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Deus, para que vivamos nesse tempo, nesta terra, na presença do Senhor no céu. Todos nós temos que comparecer diante de Cristo para sermos julgados, cada um receberá o que merece. Seremos julgados de acordo com o bem ou mal que tivermos feito enquanto vivemos neste corpo terrestre. Amém? Nós temos que ficar muito atento nisso, nesse comportamento, nessa postura nossa. Vamos lá. A bendita esperança. No meio das fraquezas e aflições do corpo, Paulo é consolado pelo pensamento de que as coisas terrenas são por pouco tempo, enquanto as coisas celestiais são eternas. Continua falando da grande esperança que sustém. O corpo eterno e celestial tomará o lugar do seu corpo terrestre. Espera viver até a vinda de Cristo e receber o corpo celestial sem passar pela experiência da morte. Mas mesmo se Deus planejou diferente para ele, não teme a morte. Amém? Ou seja, ele tem uma esperança de estar para sempre com Cristo. Item 2, a certeza confiante. O verso 6 representa a ausência de medo de Paulo enfrentar a morte. Explica a sua confiança. Primeiro, o conhecimento de que a morte não seria uma ameaça aos interesses do seu ser. Né? Estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Segundo, o conhecimento de que a morte não destruiria o grande propósito da sua vida, a saber, o ser aceitável a Cristo. Terceiro, o conhecimento de que a morte não impediria o recebimento dos galardões pela sua obra. E por último, aí o item 3, o futuro solene, né, do que estamos falando, né, da conclusão, a vida diária, o julgamento eterno. Pelo que muito desejamos também ser agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. A qual juízo isso se refere? Nem ao juízo geral de bons com maus, ou somente de crentes. Concluímos que descreve o julgamento de crentes. Primeiro, por causa do uso do pronome nós. Em segundo lugar, na conformidade com Apocalipse 20, versículos 4 e 6. Os dois julgamentos serão separados por um período de 1000 anos. As coisas feitas por meio do corpo são aquelas que se praticam na vida terrestre. Em que sentido alguém pode receber por aquilo que é mal? A resposta é sugerida em 1 Coríntios 3,15. Sofrerá ele o dano. Amém? Então nós temos uma esperança de comparecer diante de Cristo e vivermos esse futuro solene, a certeza confiante, a bendita esperança. Amém? Por último, para encerrar a nossa aula, ensinamentos práticos. Tem um pouquinho aí de paciência comigo, né? O único fundamento, porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, qual é? Cristo Jesus. Coloca aí no chat, o fundamento é Cristo. Amém? Vamos lá. Cristo é o fundamento do cristianismo. Se ele fosse removido, não haveria cristianismo. Amém? Então não temos como ter o cristianismo sem a fundação principal, que é Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estamos falando sobre ensinamentos práticos agora no capítulo 5. Nenhum furacão ou tempestade a moverá. Se estiver firme na rocha, amém? Vai continuar, vai permanecer. 1.3. Cristo é o único fundamento para o trabalho do cristão. Amém? Para o trabalho cristão. Paulo fez de Cristo o fundamento de sua obra entre os coríntios, quando resolveu nada saber senão o Cristo crucificado. Ok? Há aqueles que falsamente supõem que podem segurar pessoas ao introduzirem divertimento e sensacionalismo na igreja. Olha aí, atenção! Por esses meios, porém, as almas não são salvas, nem as vidas santificadas. Então não adianta querer ficar enfeitando, embelezando, fazendo cultinho disso, daquilo. Se a pessoa não tiver conversão, não vai adiantar nada. Né? Eu até falei para o meu sogro essa semana sobre o comportamento de uma pessoa que estava já há muitos anos na igreja, e ele falou, mas filho, esse homem não se converteu. Eu falei, não, pai, não se converteu mesmo. Quando a pessoa se converte, tem mudança de vida. Amém? Aí, queridos, ele vai falar aqui, ó, Cristo é o único fundamento para uma vida piedosa. Ninguém vai ao Pai senão por mim, João 14,6 e João 15,5. Sem mim nada poder fazer. É de Cristo que recebemos o poder de viver corretamente. Algumas pessoas procuram operar a sua própria salvação. Procuram ser religiosas a fim de poder chegar a Cristo, ao invés de chegar a Cristo a fim de serem religiosas. São como aqueles que querem edificar a casa primeiro e depois colocar os alicerces. Não, querido. Primeiro o alicerce, Cristo. O fundamento verdadeiro para que tenhamos uma vida piedosa. Irmãos, por favor, se eu estiver correndo muito, se eu não tiver entendido, volta o vídeo, escuta o que eu estou falando, porque são assuntos importantes, amém? Cristo é o único fundamento para a vida nacional.
Uma nação poderá ser grande somente se estiver fundamentada em princípios cristãos. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos pobres. Provérbios 14, 34. Amém? O julgamento na casa de Deus. Esse item sobre Cristo ser uma vida nacional, a gente tem orado pelo DNA de Cristo, né? Tomando a nação brasileira, arrancando o DNA corrupto, né? Julgamento na casa de Deus. 1 Pedro 4,17. A pastora ama essa passagem. Ela está sempre falando ela para nós. Não erramos ao ressaltar a graça livre de Deus e as bênçãos da salvação, porque o Evangelho é primeiramente boas novas. Mas às vezes esquecemos de dizer aquilo que o Novo Testamento fala acerca do juízo da casa de Deus. A graça de Deus isentará todo aquele que crê no julgamento final dos pecadores, mas não livra do juízo das suas obras. Aquilo que alguém semear, isso também se fará. Foi o versículo que a Manu ensinou para nós esses dias, né? No Galerinha QCA. Não se engane, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, certamente colherá. Amém? Isso foi falado primeiramente aos cristãos, né? Há de vir um dia em que as obras dos cristãos serão examinadas pelo escrutínio da presença divina, né? Apocalipse 1 descreve os juízos, capítulos 2 e 3 declaram alguns dos princípios do julgamento. Amém? Alguns de nós não fomos leais ao Senhor, Paulo diz, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Como podemos julgar a nós mesmos? Mediante a confissão, arrependimento. Olha só, mediante a confissão e arrependimento, pecados cobertos pelo sangue do Cordeiro, não virão contra nós no juízo. Amém? Aí ele fala que ainda um fundamento precioso merece uma boa estrutura. Você tem a referência de 1 Coríntios 3,11. Paulo está falando acerca de cristãos verdadeiros, aquele que tem Cristo como fundamento nas suas vidas. Há no profundo do coração deles fé e amor para com o Senhor Jesus Cristo. E nesse fundamento, eles edificam o seu caráter. Amém? Você vê o Cristo na vida da pessoa. Aí, por último, salvos por um triz, né? Vou me aproximar aqui para ler. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Olha, presta atenção nisso. Estas palavras ilustram a posição de certos cristãos inconscientes diante do tribunal de Cristo. Paulo diz que serão inocentados porque havia nos seus corações o fundamento da verdadeira fé em Cristo. Essa fé, porém, era tão fraca e inativa nas suas vidas que não podia evitar que acumulassem inconsistências e as edificassem no seu caráter. Diante do tribunal do Cristo, aquele lixo é queimado e eles mesmos, com dificuldade, são salvos. Quase nem sequer passam no teste. Bom, o que isso quer dizer? Eu entendo da seguinte forma, lendo esse contexto e relendo novamente, eu acredito que nós temos que nos esforçar para fazer a obra de Deus enquanto estamos vivos. O que o rei Ezequias falou na oração dele? Na sepultura ninguém te louva, ninguém fala do teu amor. Amém? Então, tem gente que fala assim, se eu chegar lá, tá bom. Né? Esse deveria ser um pensamento que a gente deveria ignorar, que a gente tem que se preocupar em chegar lá e está bom, mas levar as pessoas que nós amamos e as pessoas que Deus coloca em nossas mãos para falarmos do amor do Pai. Quem gostaria de ser salvo de tal maneira? Ele ensina no capítulo assim. E quem queria arriscar sua sorte vivendo indignamente? Então, o que ele está dando de dica aqui? A gente tomar cuidado, porque muitas vezes a gente vai viver de qualquer forma. Não vai fazer nada. Eu estou salvo, vou ficar quietinho aqui, tá bom demais. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tá bom? É como essas ideias. Vai para o meio do mato, se isola, porque o fim do mundo está chegando. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o Cristo espera em nós a manifestação do amor dele para alcançar as pessoas. Olha só, vou ler de novo. Quem gostaria de ser salvo de tal maneira? De que maneira? Salvo por um triz de qualquer jeito? E quem quer arriscar a sua sorte vivendo indignamente? O que ele quer dizer com isso? Se você viver de qualquer forma, é um risco que você corre. Nem? Mas eu sou salvo. Peraí. Tome cuidado. Para não viver de qualquer jeito. Aí ele responde, não. Vamos viver de tal maneira que nos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele cita 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11, para nós encerrar. Eu quero ler essa passagem, já vamos orar e encerrar. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11, né? Desta maneira serão recebidos de braços abertos no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que nós possamos, sim, ser aqueles que fazem a obra de Deus, não de qualquer forma, porque o tribunal de Cristo está aí diante de nós, e nós não podemos viver de qualquer jeito. Amém? Fica o convite para daqui a pouco você estar com a gente no culto de celebração da família. Se você conseguir vir aqui para a igreja, vem. Começa agora às 9 horas. O pastor Marcelo vai ministrar o louvor.
A pastora Karina vai ministrar o louvor, o pastor Marcelo Veronês pregando. E à noite o pastor Marcos, amém, vai estar ministrando também. Conseguindo bem-estar, é importante estar aqui presencial na igreja para esse momento. Vamos orar? Semana que vem vamos falar sobre... Opa, bagunçou tudo aí, não dá para colocar. É porque é o reflexo que me atrapalha. A contribuição cristã, amém? É um assunto extremamente importante, porque nesse período de pandemia, até março, nós tínhamos um percentual muito grande de dizimistas. Na realidade, 1/3 da igreja, grande quantidade dos que eram dizimistas, amém? Nós tínhamos vários dizimistas, pelo menos 1/3 da igreja era dizimista até março. De março para cá, tem pessoas que simplesmente desapareceram, não contribuíram com mais nada, amém? Não entregaram nada, não entregaram nenhuma oferta, nenhum dízimo, e eu não sei qual é a visão e a percepção dessas pessoas em relação a dízimos e ofertas, a contribuição cristã. Então nós vamos tentar tratar desse assunto com muita calma e muita intensidade, para não colocar as nossas ideias, nossas posições. Mas existe algo que Deus nos orientou através da sua palavra, que nós temos que fazer de uma forma certa. Amém? Vamos deixar para a semana que vem. Pai, eu te agradeço por esse momento na tua presença, na tua casa, pelo teu amor derramado sobre nossas vidas nesta manhã linda e maravilhosa. Abençoa-nos a fazermos, capacita-nos a fazermos a tua obra de uma forma eficaz, de uma forma verdadeira e nunca relaxadamente, Pai. Muito obrigado pelo privilégio. Eu sei que eu estou correndo um pouco em cada capítulo, mas que nós possamos tentar aí ruminar um pouco mais essas expressões que estamos vivenciando. E quando formos provados pelo fogo, sermos encontrados com ouro, com um ouro precioso, fazendo as coisas de uma forma verdadeira. Obrigado pelo pastor Marcos que está aí conosco, cada aluno, cada professor. Abençoa o culto agora desta manhã, a vida do pastor Marcelo Veronês, nesta noite o pastor Marcos. Nossa igreja nos dá o alinhamento, a direção para fazermos esta obra em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Bom dia, bom domingo, paz seja convosco. Continue fiel na presença do Senhor. Amém? Paz seja convosco. Deus